Olá, amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Bom, nesse vídeo eu estou fazendo mais um aniversário de filmes e eu estou de volta também para provar isso. Bom, mais um filme está completando aniversário nesse ano e é um filme da Disney, como sempre, porque eu sou muito fã da Disney, sabem? Eu assisto os filmes. É por isso que tem um filme que está fazendo aniversário nesse ano. Bom, esse filme que está completando aniversário nesse ano está fazendo 20 anos. É o filme que se chama Tarzan. Isso mesmo, pessoal. Nesse ano o filme do Tarzan completa 20 anos. É um filme da Disney muito maravilhoso. Muita gente viu aqui no Brasil. Fez o maior sucesso por causa das músicas, do enredo da história e tudo. Marcou a infância de muita gente que nasceu entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Como eu ouvi falar de Tarzan, não é? Mas eu nasci depois. Bom, nesse ano o filme do Tarzan completa 20 anos. É uma adaptação da história de Edgar Rice Burroughs, não é? A história do filme do Tarzan é bem simples e todos conhecem. Tudo começa quando Tarzan e seus pais escapam na primeira cena do filme, de um navio em chamas que estava a ponto de naufragar. E para quem não sabe, antes de eu continuar, a história do Tarzan se passa ou no final do século XIX ou no início do século XX. No início do século XX, eu acho. Depois que os pais do Tarzan, eles saem daquele navio em chamas a ponto de naufragar, aí eles decidem procurar terra firme e foram parar na selva da África. E eles construíram a sua casa por lá. Eles construíram a sua casa. Mas infelizmente, um leopardo chamado Sabor matou os pais do Tarzan quando ele ainda era o bebê. Foi nesse período onde eles construíram sua própria casa. Aí só o bebê Tarzan se salvou. E assim o Tarzan foi descoberto e acolhido pela gorila Kala. E ela decide adotá-lo. O que era ao contrário das ordens do Keshak, o líder daquele bando de gorilas. No início do filme ela teve que escapar do tigre Sabor, leopardo quero dizer. E assim todos descobriram o pequeno Tarzan, o humano. Só que o Keshak, o chefe, o líder dos gorilas, não gostou dessa história. E assim foi decidido que Kala decidiu adotar e cuidar do Tarzan como se fosse seu próprio filho. Então, Tarzan passou a ser um filho de macacos. Um líder de macacos. Os anos se passaram e Tarzan, criança, ele passou a ser um grande menino das selvas, se divertindo com seus amigos gorilas, Terk, a gorila, e Tantor, o elefante. Tem uma cena em onde Terk faz uma amizade com uns outros gorilas. Aí, numa cena do filme, Tarzan teve que fazer uma prova para pegar um pelo de um elefante. Mas os elefantes, a manada de elefantes da onde o Tantor fazia parte, pensaram que Tarzan fosse uma piranha
causando a maior confusão nas selvas e fazendo todos os elefantes derrubarem o lar dos gorilas. E Keshak, totalmente irritado, tentou de tudo para dizer que o Tarzan não era da espécie deles, não era dos gorilas, da espécie dos gorilas. Mas ele convenceu, o Tarzan convenceu, o mesmo humano, ele convenceu para sua mãe que será o maior macaco. Tentar de tudo para agir como um macaco. Aí, durante a música Grande Homem, que se passa no filme, mostra também as aventuras do Tarzan na selva, a convivência com os animais das selvas da África. Aí o tempo se passa novamente e mostra o crescimento do Tarzan, de criança para adulto. Ele já era um serviçal e ajudava sua família de gorilas. E logo depois, numas brincadeiras e confusões do Tarzan com a Terk, a gorila, de repente o Tarzan encontra o Sabor, o leopardo. Só que até então ele não sabia que foi ele que matou os pais. Os seus pais verdadeiros, biológicos, humanos. E então, o Sabor, o Tarzan, ele acabou com a raça e com a vida do leopardo Sabor. Mas de repente, Tarzan descobre um grupo de exploradores humanos que vieram da Inglaterra. Um garoto, um velho chamado Edgar, ou aliás, no sei lá o que, Porter, um caçador chamado Clayton, que é o vilão desse filme, e a jovem Jane. Então, aparece um macaquinho querendo roubar um livro da Jane que ela carregava lá da Inglaterra. Só que, numa cena do filme, Jane não queria dar o seu livro para o macaquinho, que na verdade era filho de um bando de babuínos. Aí ela teve que fugir daquele bando de babuínos selvagens que iriam matá-la e pegava ela, e assim Tarzan o resgatou. E então os dois se conhecem. Enquanto isso, Tantor, o elefante, e Terk, o gorila, foram procurar Tarzan, mas eles acabaram descobrindo o acampamento de Edgar Porter, Clayton e Jane. E eles fizeram música, eles destruíram o acampamento fazendo música. Então, eles vão até lá e descobrem um bando de gorilas. Mas de repente, quando Tarzan voltou para a sua família de gorilas, quando o Keshak aparece tentando descobrir esse grupo de humanos, ele tenta avisar para o Keshak, para a família de gorilas, um grupo de humanos que vieram para a selva. Mas ele desafiou Keshak, que na verdade era o pai adotivo do Tarzan. Kala tentou convencer a Keshak de que ele era o pai do Tarzan, mas ele não quis aceitar. Então Tarzan conhece melhor Jane, o pai dela, e o Clayton, o vilão. E eles decidem mostrar para ele como é o mundo dos humanos. Sendo que Tarzan nasceu e foi criado pelos macacos, tornando-se um filho de macacos e o homem das selvas. Então ele conhece e quer descobrir mais sobre o mundo dos humanos. Então, quando chegou um dia e um barco cheio de humanos chega no navio um navio de humanos chega nas praias da África, querendo levar o Tarzan, a Jane e o Clayton de volta para a Inglaterra.
Só que todos eles tiveram que distrair o Kerchak quanto àqueles negócios. Aí, Tarzan leva Jane para conhecer a sua família de gorilas. Mas quando Tarzan tenta apresentar o Kerchak, aí Kerchak descobre que é traído e desafia o Tarzan. Mas acaba desafiando o caçador Clayton, no qual, no início, o Clayton tinha medo do Kerchak, que era o líder dos gorilas e um grupo de humanos. Aí então Tarzan trava uma luta contra o Kerchak. Até que naquela noite, daquele dia, Tarzan descobre finalmente a verdade sobre sua família e sua origem de humanos. Ele descobre que foi a casa onde eles e seus pais se mudaram quando era bebê. E então Tarzan descobre a verdade, que ele era filho dos humanos e que seus pais foram mortos pelo leopardo Sabor. E a única coisa que restou do pai biológico do Tarzan foi o terno dele. Ele vestiu então o terno do pai e decidiu ir para a Inglaterra no navio de humanos. Mas no final, Kerchak acaba raptando... Clayton, o vilão, acaba raptando naquele navio, acaba traindo seus amigos e raptando o Tarzan, como se ele fosse tratado como um selvagem. Então, Tarzan foi preso pelo Clayton, sendo tratado como selvagem, e disse que pagava 300 libras esterlinas por cabeça. Aí, Tantor, o elefante, e Terk, o gorila, viu que Tarzan precisava de ajuda e que, na verdade, Clayton e os caçadores daquele navio estavam lá para matar os animais como caçadores. Então, o Tarzan tentou sair daquele navio para acabar com os planos de Clayton. Antes, porque eles estavam lá para matar os animais e os gorilas. Eles quase destruíram a terra dos gorilas. Mas aí, o Kerchak, líder daqueles gorilas, foi pego pelo Clayton, mas Clayton acabou matando o Tarzan. Aliás, o Kerchak, que era o pai adotivo de Tarzan, líder dos gorilas. E os animais tiveram que cumprir a missão de resgatar o Tarzan, os gorilas, e acabar com um grupo de caçadores, então. Mas numa batalha épica, ao invés dele tentar atirar no Tarzan, o Clayton atirou e matou o Kerchak. Então, o Tarzan entrava uma batalha pelas árvores contra o Clayton. Ele tentou matá-lo numa cena com a espingarda, mas desistiu. Então eles tiveram que fazer uma batalha pelos cipós das árvores. Então, lutando até o final, Clayton que tentou acabar com Tarzan pelos cipós. Só que numa cena, Clayton acabou destruindo os cipós que Tarzan colocou na direção dele. E sem ele perceber, um cipó acaba se enroscando no pescoço dele. Ele cortou o cipó onde estava se segurando, mas acabou caindo, perdendo o equilíbrio. Mas antes dele cair no chão, a única coisa que aconteceu foi ele morrer enforcado. O Clayton caiu naqueles cipós, mas acabou morrendo enforcado com um cipó pendurado no pescoço dele. Isso vocês podem perceber olhando numa cena onde começa a chover. Aí o reflexo dos raios mostra a sombra do Clayton morto enforcado. E ali, morrendo, Kerchak pediu perdão ao Tarzan por não entender que ele sempre foi
da espécie de gorilas no coração dele. E finalmente Kerchak chama Tarzan de filho. E pediu para que o Tarzan fosse o líder do grupo de macacos. Como eu disse, Kerchak finalmente chamou Tarzan de filho naquele leito de morte e pediu para que Tarzan liderasse o grupo de macacos. E no dia seguinte, Jane e o seu pai decidiram voltar para a Inglaterra. Mas a sua voz, o seu coração falou mais alto e Jane decidiu ficar na selva da África com o Tarzan. Mas o pai da Jane, para não se separar da filha, ele então decidiu morar na selva da África também. E desde então, Tarzan e Jane passaram a ser um casal, o casal das selvas da África. Só que alguns personagens da série antiga do Tarzan foram trocados. Não tem aquela macaca Cheetah, sendo que nesse filme da Disney, essa macaca se chama Terk. O filme foi dirigido por Kevin Lima e Chris Buck, produzido por Bonnie Arnold e roteirizado por Tebby Murphy e Bob Tzancker. E todo mundo sabe que quem fez todas as músicas desse filme em inglês foi o Phil Collins. Phil Collins compôs todas as músicas do filme Tarzan, inclusive o sucesso You Be In My Heart. E nas canções aqui do Brasil, compostas por Phil Collins, todo mundo sabe que quem interpretou em português foi o cantor Ed Mota. Vocês podem achar um vídeo no YouTube num período onde ele estava gravando a canção Dois Mundos. Tem um vídeo no YouTube. O filme do Tarzan foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de junho de 1999. Todo mundo sabe. E aqui no Brasil estreou no dia 2 de julho de 1999. Entenderam? Ou seja, esse filme já completou 20 anos de lançamento, um dia depois do meu aniversário. Agora vamos para os pontos mais importantes, que é a dublagem do filme. Em português, todo mundo sabe que quem fez a voz do Tarzan foi o ator Eduardo Moscovis. Ele dublou muito bem esse filme. Todo mundo sabe que ele fez um ótimo trabalho. A Jane Porter foi dublada aqui em português no Brasil pela Miriam Fischer. A Kala foi dublada, a mãe do Tarzan, pela Sueli Franco. A Terk foi dublada pela Maria Bravo. O Clayton, o vilão, pelo dublador Dário de Castro. Professor Arquimedes Potter, pai da Jane, pelo José Santa Cruz. O Kerchak, o gorilão, Leonardo José. O elefante Tantor, pelo Renato Rosenberg. O Tarzan, quando era criança, pelo dublador Marco Júnior. A Terk Filhote, pela Indiane Cristine. E o Tantor, o elefante, pelo Caio César Filhote. Também participaram da dublagem desse filme os dubladores Geisa Vidal, Nádia Carvalho, Andréa Zavancini, Cláudio Galvão, Paulo Vignolo, Marcelo Coutinho, Garcia Júnior e Mônica Rossi. Entenderam? Como todo mundo sabe, todas as canções desse filme foram interpretadas em português pelo Ed Mota. E cada canção fala sobre um ponto específico do filme. A canção Dois Mundos fala sobre o início da vida do Tarzan. No Meu Coração Você Vai Se Emprestar são as frases que a mãe adotiva de Tarzan, a Kala, quero dizer, canta para o filho. É uma canção romântica. Aliás, essa é a música que fez mais sucesso da trilha sonora do filme do Tarzan.
e uma das mais conhecidas pelo Ed Mota. Até hoje todo mundo canta essa música e todo mundo pede para o Ed Mota cantar. A música Grande Homem fala sobre o crescimento do Tarzan. E a canção Estranhos Como Eu fala sobre os desejos do Tarzan conhecer o mundo dos humanos. Todas as canções em inglês pelo Phil Collins, cantadas em português aqui no Brasil por Ed Mota. Aí no final do filme tem uma participação muito hiper especial do coral juvenil do curso de musicalização Agnes Moço, que tem lá no Rio de Janeiro. A dublagem em português foi dirigida pela Mônica Rossi e as canções do filme foram dirigidas por Marcelo Coutinho. E as traduções musicais versionadas por Garcia Júnior, Marcelo Coutinho e Pavlo Eutimio. E a dublagem foi feita nos estúdios da Double Sound no Rio de Janeiro. Bom, esse filme do Tarzan rendeu muito sucesso depois que em 2000 ou 2001 a Disney Channel lançou a série do Tarzan, que foi um sucesso na TV e passou aqui no Brasil pela TV Globinho. Aí, esse filme também rendeu duas continuações. Tarzan e Jane, lançada em 2002, com trechos de episódios da série. E Tarzan 2, lançada em 2005. Tarzan e Jane é a continuação de Tarzan ainda criança. Mas os detalhes eu vou trazer isso no ano que vem, quando esse segundo filme completar 15 anos. Tarzan e Jane conta a história do Tarzan um ano depois de terem se casado e os momentos que eles fizeram juntos durante esse período. E também conta a história principal de que Jane quer fazer alguma coisa para comemorar o aniversário de 1 ano de casamento dela com Tarzan. Bom, como eu havia dito, esse filme do Tarzan está completando 20 anos nesse ano e vale a pena você ver e rever esse filme, porque esse filme é muito bom e eu gosto dele. E para quem não sabe, Tarzan é o 37º filme de animação da Disney. O último também da era renascentista de filmes da Disney. Bom, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal comemorando os 20 anos do Tarzan. Eu agradeço a todos por terem assistido e espero que tenham gostado. E para ficarem ligados e verem mais vídeos, curtam e inscrevam-se no meu canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!